Olá, tudo bem, pessoal? Mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje falando novamente sobre pensão militar. E hoje eu explico quais são as regras básicas para a divisão, o rateio da pensão militar. Como é que a lei, pessoal, estabelece essa divisão, como é que é feito isso, ok? Então vamos para o nosso vídeo do canal. Uma dúvida muito comum é como fazer o rateio da pensão após o falecimento militar, essa divisão que ocorre entre os beneficiários da pensão. Uma coisa importante da gente observar é que quando o militar falece, quem deve ser a primeiro beneficiário é a viúva do militar, ou seja, a esposa ou a companheira dele. Essa, obviamente, tem o direito à pensão integral. A partir dessa regra, a gente vai seguir para as demais, ou seja, a primeira situação é essa. A viúva, a companheira, a esposa do militar, veja, pode ser uma união estável ou pode ser uma companheira reconhecida judicialmente mesmo após a morte, ou aquela esposa que mesmo que seja a segunda esposa ou um segundo ou terceiro casamento, mas seria o que? A companheira, aquela que quando o militar faleceu estava o quê? Convivendo com ele, vivendo com ele e tinha a vida a dois em conjunto. Então, basicamente é ela que receberá o pensionamento integral. Dessa primeira regra a gente vai para as demais. Bom, gente, a gente vai ter uma segunda situação, é quando a gente tem um militar em que ele teve um relacionamento anterior. E nesse relacionamento anterior, a ex-esposa recebe pensão arbitrada judicialmente, digamos que 20%. E aí veja, quando a gente vai fazer o cálculo, que a primeira coisa que a gente faz, a gente diminui da pensão total, digamos que é uma pensão de R$10.000, esses 20% que foram pensionados, arbitrados judicialmente a ex-esposa. E a partir daqueles 8.000 que restam, nós iremos fazer os demais cálculos. E aí como é que começa a serem os cálculos? Se não existirem filhos, todo o restante da pensão é para a viúva, a esposa que estava na convivência. E 20% será o quê? Lá da ex-esposa. Havendo filhos, o que é que vai acontecer? Se os filhos são da ex-esposa e são menores, aquela cota parte dos filhos será incluída ou adicionada à pensão da ex-esposa. Se forem da esposa atual, a cota parte dos filhos será adicionada à pensão da esposa. No caso, pessoal, quando a gente vai, como é que é o novo cálculo? Nesse caso que a gente está fazendo em 10.000, digamos que haja 4 filhos. E aí o que acontece? 20% ficaram para a ex-esposa, que ela tinha uma pensão. Nós vamos ter 8.000 que restaram. Desses 8.000, 50%, pessoal, será de quem? Será da viúva. E os outros 50%, os 4.000, serão divididos para os que? Os 4 filhos. Cada um terá uma cota parte de 1.000. Como, pessoal, esses filhos são menores e são da segunda esposa, no caso que a gente agora está mostrando, o que é que vai acontecer? Eles serão incluídos o quê? Na pensão da viúva. E aí aquela cota parte dos filhos menores será discutida. Então ela ficará o quê? Com, além de sua pensão, a cota parte dos seus filhos que são menores. Então essa é uma das regras quando envolvem filhos, pensão, viúva. Eu vou ainda falar de uma outra regra. Bom, uma outra situação que pode ocorrer é o caso dos pais, quando dependem economicamente daquele militar. O militar falece, ele não tem esposa, nem filhos, nenhuma companheira e os pais dependem economicamente dele. Essa pensão pode ser o quê? Ir para os pais. E vai ser dividido o quê, pessoal? Se esses pais forem separados, será dividido igualmente entre ambos. Essa seria uma última questão extremamente importante. Bom, gente, não esqueça, essas regras que eu acabei de dizer a vocês dependem, elas foram alteradas já várias vezes. E aí você tem que ficar uma observação importante. Essas regras eu estou falando da última agora, da reforma dos militares, ou seja, o militar tem que ter falecido após a reforma. Se ele faleceu antes da reforma, a gente vai ter 2 outras regras. E aí, em outros vídeos, e se você mandar dúvida, eu vou tirar a sua dúvida, o seu caso específico, que a gente pode conversar, tá bom? Então, para cada época, de cada pessoa que morreu ou que faleceu, militar que faleceu, haverá uma regra específica naquele momento da morte. Porque, claro, as leis mudam muito e em matéria militar mudam a todo instante. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, mande uma mensagem para mim, vai ser uma satisfação conversar com você.
Tá certo? Então até a próxima no nosso canal sobre Direito Militar.